Há momentos em que policiais se deparam com situações muito mais imprevisíveis e fora de controle do que simples criminosos comuns. Então respire fundo antes de mergulharmos em alguns dos momentos mais assustadores que já foram registrados em câmeras corporais. Número 1. Aparição inquietante em Cape Town, África do Sul. No dia 9 de dezembro de 2024, o usuário do TikTok conhecido como @StonyRebel compartilhou um vídeo desconcertante que viralizou rapidamente. As imagens foram registradas em uma área residencial de Cape Town, uma das cidades mais conhecidas da África do Sul. O conteúdo mostra policiais atendendo a uma chamada feita por um morador que, visivelmente assustado, relatou ter visto algo incomum escondido dentro de seu carro, mais especificamente no banco de trás. Quando os agentes chegaram ao local e cercaram o veículo para uma inspeção mais detalhada, depararam-se com uma figura que, à primeira vista, parecia ser uma bruxa ou alguma entidade sobrenatural. No entanto, ao se aproximarem, descobriram que se tratava de uma mulher viva, mas em um estado completamente fora do comum. Seu comportamento indicava que ela estava sob uma influência estranha, como se estivesse possuída ou em transe, o que fez os policiais cogitarem a possibilidade de algum tipo de interferência paranormal. A mulher foi detida e levada pela polícia para ser avaliada, mas o vídeo deixou muitos espectadores chocados e profundamente intrigados. O mistério em torno da sua condição e da forma como foi encontrada nunca foi esclarecido. Até hoje, a gravação continua gerando teorias e comentários nas redes sociais. Número 2. Veículo parado, mas sem motorista. Caso intrigante no Texas. Nos arredores da cidade de Dallas, no estado do Texas, um policial rodoviário vivenciou uma situação tão estranha que beirava o inacreditável. Tudo começou quando ele avistou um carro em alta velocidade trafegando por uma via movimentada. Imediatamente decidiu realizar a abordagem padrão para verificar o motivo da infração. Após sinalizar para que o veículo parasse, o motorista obedeceu e estacionou. O policial então saiu de sua viatura e caminhou com cautela até o carro, preparado para solicitar os documentos habituais, carteira de habilitação e registro do automóvel. Mas ao chegar à janela do condutor, algo completamente absurdo foi revelado. Não havia ninguém no interior do veículo. Esse detalhe causou confusão imediata, pois o agente tinha total certeza de que, momentos antes, alguém estava dirigindo. Ele havia observado o carro se movimentar e parar, sem que nenhuma porta fosse aberta ou que alguém tivesse tempo ou espaço para fugir. Como não havia saídas próximas nem áreas de cobertura, a situação levantou a hipótese de uma interferência sobrenatural. O carro parecia ter se locomovido sozinho. O policial, atônito, ficou tentando entender o que tinha acabado de acontecer, sem conseguir encontrar uma explicação lógica ou física para o sumiço do motorista. Número 3. A mulher fantasma que surgiu na traseira de um caminhão na Argentina. Nas primeiras horas da manhã, ainda com o céu completamente escuro, um grupo de caminhoneiros trafegava em comboio pela Rota 34, nas proximidades de Totores, na província de Santa Fé, Argentina. Tudo seguia tranquilo até que um dos motoristas, que estava mais à frente, notou algo perturbador à beira da estrada. Uma mulher estava parada, sozinha, no acostamento. O mais curioso e assustador é que ela desapareceu instantes depois diante dos olhos do caminhoneiro. Nenhuma movimentação, nenhuma corrida, apenas sumiu. Os colegas que vinham logo atrás também começaram a relatar situações similares. Um deles, que estava se aproximando do caminhão principal, acendeu os faróis e viu uma imagem chocante. Uma mulher estava em pé sobre o para-choque traseiro do caminhão em movimento. O mais desconcertante é que ninguém conseguia ver o rosto da figura. Quando os veículos pararam em um trevo próximo, a mulher simplesmente caiu do caminhão e sumiu completamente, como se tivesse evaporado no ar. Mesmo abalados, os caminhoneiros seguiram viagem até a cidade mais próxima. Um deles gravou parte do acontecimento, mas até hoje o episódio permanece sem explicações, cercado por mistério e medo. Número 4. Sombra viva ataca policial em sua própria casa. Um policial fora de serviço teve uma das experiências mais assustadoras de sua vida, e ela aconteceu na porta de sua própria residência. Ao sair para o lado de fora, talvez para atender alguém ou apenas tomar ar, foi surpreendido por uma figura humanoide sombria, que surgiu subitamente e tentou puxá-lo para dentro de casa à força. O policial reagiu imediatamente. Gritando em desespero, começou a lutar contra o que quer que fosse aquela entidade.
Após uma breve e intensa luta corporal, a sombra o soltou e desapareceu completamente nas trevas da noite, como se nunca tivesse existido. Em estado de pânico, o policial correu de volta para o interior da casa e entrou em contato com o síndico do prédio para relatar o ocorrido. Os dois decidiram revisar as câmeras de segurança do prédio e ficaram completamente em choque com o que viram. O vídeo mostrava a presença de algo inexplicável. Uma figura sombria com forma humana interagindo fisicamente com o policial. Nenhuma explicação plausível foi encontrada até hoje. A gravação se tornou mais uma peça no quebra-cabeça dos casos que desafiam a lógica e a compreensão. Número 5. A alma deixando o corpo. Caso inexplicável em Wisconsin. Em 22 de maio de 2023, câmeras de uma viatura policial registraram uma cena chocante durante uma perseguição em Rhine, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Os policiais haviam acabado de encurralar um suspeito após uma breve perseguição. Com o carro cercado, a abordagem parecia ser apenas mais uma ocorrência rotineira. Mas foi nesse momento que algo inusitado aconteceu. A câmera posicionada no painel do carro captou uma imagem incrivelmente bizarra. No vídeo, é possível ver uma forma translúcida se separando do corpo do suspeito, como se fosse uma alma ou espírito abandonando o corpo físico. O fenômeno chamou a atenção da Corregedoria Interna, que estava investigando o caso e resolveu tornar o vídeo público após forte pressão popular. O conteúdo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, dividindo opiniões entre os que acreditam em fenômenos sobrenaturais e os que buscam explicações racionais, como ilusões ópticas ou falhas técnicas. Apesar das análises, ninguém conseguiu explicar de forma definitiva o que realmente foi registrado naquela imagem. E o mistério permanece até hoje. Número 6. Gritos assombrados em Ohio. Relatos de gritos perturbadores surgiram em várias partes do estado de Ohio há alguns meses, preocupando as autoridades locais. Em um dos casos documentados, um policial foi enviado ao local, mas não encontrou ninguém suspeito. Apenas escutou isso. Gritos. Mais tarde, gritos semelhantes foram registrados por patrulheiros em um cemitério próximo. O som foi descrito como intenso, sobrenatural, diferente de qualquer vocalização humana ou animal. Os policiais decidiram se retirar do local às pressas. Apesar das múltiplas ocorrências, a origem dos gritos nunca foi identificada. Número 7. Puxão de cabelo. Uma policial da Flórida trabalhava em um caso quando decidiu sair por alguns minutos para uma pausa. Ao voltar por um beco próximo, sentiu o cabelo sendo puxado bruscamente, sem ninguém por perto. A suspeita de uma presença fantasmagórica se confirmou quando ela conferiu as imagens da câmera de segurança, que mostravam nitidamente o acontecimento. Número 8. O Charro Negro. Em uma cidade próxima a Acapulco, no México, câmeras de segurança captaram uma figura sombria que causou inquietação nos moradores. As imagens mostram uma presença escura, que muitos acreditam se tratar do lendário Charro Negro, figura demoníaca que cavalga à noite. O vídeo curto gerou pânico e discussões acaloradas, já que até hoje ninguém soube explicar o que foi registrado. Número 9. Fantasma no estacionamento. Câmeras de um prédio em Ikebukuro, Tóquio, capturaram uma figura fantasmagórica surgindo em uma vaga de estacionamento, olhando fixamente para um motorista que passava. O motorista continuou manobrando calmamente, aparentemente sem notar a presença. A figura desapareceu segundos depois, sem deixar vestígios. Número 10. Gêmeos assustadores. Durante uma patrulha rotineira em Montana, policiais notaram movimentos perto de uma residência. Ao se aproximarem, viram duas figuras pequenas caminhando atrás de um portão. Embora fossem estranhas, os agentes decidiram apenas dar zoom com a câmera, já que pareciam não representar ameaça e poderiam ser moradores do local. Mesmo assim, a aparência das figuras era inquietante. Número 11. Entidade saltitante. Durante uma patrulha noturna, alguns policiais que estavam de folga tiveram um encontro completamente inesperado. Tudo começou quando eles notaram uma figura estranha no telhado de uma casa próxima, a pouco mais de 10 metros de distância. À primeira vista, pensaram que fosse um boneco inflável alto. Mas minutos depois, a figura mudou de forma e deu um salto sobre a viatura deles, assumindo a aparência de uma criatura humanoide magra, com asas e capacidade de voar. Um dos policiais comparou a criatura com o personagem Jeepers Creepers, famoso por aparecer apenas em filmes de terror.
Número 12. Alma inquieta. Câmeras de segurança de um motel na Arábia Saudita flagraram um momento dramático envolvendo um homem e uma entidade espiritual. Ele estava sentado do lado de fora quando uma figura se aproximou e sentou atrás dele. Logo depois, o espírito passou a correr por todo o ambiente, inclusive atravessando um carro estacionado, criando pânico no homem, que não conseguia ver, mas sentia a presença. Desesperado, ele acendeu as luzes em busca de alguma pista. A figura parecia mais com uma alma desencarnada do que com um espírito convencional. Número 13. A Karen possuída. Se já é difícil lidar com uma Karen comum, imagine uma que parece estar possuída. Em Albuquerque, no estado do Novo México, um policial respondeu a um chamado de distúrbio doméstico e encontrou uma mulher totalmente fora do normal. Apesar das tentativas do agente de acalmá-la, ela gritava e se recusava a colaborar. Em dado momento, ela olhou diretamente para ele e declarou: "Eu expulsei os demônios." O policial precisou agir rápido para controlar a situação. Número 14. Mulher que desapareceu. Em Memphis, Tennessee, uma policial de trânsito parou uma mulher que havia ignorado vários semáforos vermelhos. Depois de solicitar os documentos e fazer algumas perguntas, a policial se virou para verificar as informações. Nesse momento, a motorista simplesmente desapareceu. "Eu só estava indo para a casa de uma amiga, é logo ali. Espere um pouco, Sarah. Já volto." Ao revisar várias vezes a gravação da câmera corporal, a oficial não encontrou respostas. Teria sido uma fantasma em forma física? Número 15. Ritual satânico em Calgary. Um policial fora de serviço gravou uma cena perturbadora em sua vizinhança que mais tarde ganhou notoriedade. O vídeo mostra uma figura sombria confrontando um homem que gritava desesperado e recuava. O homem então começa a bater no chão e a se defender de algo invisível. No final, ele parte para cima da sombra e começa a se mover de forma errática. O vídeo gerou diversas interpretações, desde um ritual satânico até um colapso psicológico, mas a verdade nunca foi confirmada. Número 16. Representantes do diabo. Um ex-policial relatou ter presenciado algo perturbador do lado de fora de uma igreja durante a madrugada. Ele conseguiu gravar parte do que viu. Várias figuras humanoides completamente negras, imóveis na entrada do templo, com estruturas semelhantes a chifres na cabeça. Quando um caminhão passou pela rua, as figuras desapareceram de repente. Pouco depois, o vídeo foi interrompido quando o ex-policial fugiu assustado. Ele acredita que eram entidades malignas tentando atrair pessoas para dentro da igreja. Número 17. A Mulher de Branco. Um vídeo datado de 8 de abril de 2019 registrou um momento inusitado no shopping Galeras Las, no México. Um segurança fez sua ronda normalmente, sem encontrar ninguém. Mas ao retornar para a sala de vigilância, seu colega perguntou se ele havia visto uma mulher vestida de branco. Ao revisar as imagens, viram claramente a figura feminina aparecendo durante a patrulha, embora ele não a tenha visto pessoalmente. Seria uma bruxa ou um espírito em forma física? Número 18. Sombra perseguidora. Em Dunhuang, na China, um morador começou a gravar um vídeo aleatório quando notou uma sombra incomum. O segurança do prédio que estava saindo do turno parecia estar sendo seguido por uma sombra flutuante, a poucos centímetros do chão. Ela nunca se aproximou demais, mas seu comportamento deixou o morador tão intrigado que continuou filmando. Mais tarde, a mesma sombra apareceu novamente nas câmeras do prédio. Número 19. A Noiva Fantasma. Em New Jersey, um policial que passeava com seus cães tarde da noite percebeu que os animais ficaram assustados e começaram a recuar. Ao tentar acalmá-los, uma figura humanoide surgiu ao longe, visível apenas por seu vestido branco de noiva que brilhava no escuro. Não se via rosto, apenas o contorno. Os cachorros se esconderam atrás do policial, e a figura se afastou lentamente. Ao contar o ocorrido à família, associaram a visão à lenda da noiva fantasma presente no folclore sul-asiático. Número 20. Figura que desaparece. Em Yishan, Singapura, um turista saiu do apartamento para fumar quando notou uma figura feminina parada no mesmo lugar havia mais de uma hora. Intrigado e preocupado, ele resolveu investigar. Foi até o prédio oposto, no mesmo andar, mas a figura havia sumido completamente, como se estivesse observando-o o tempo todo. Aquela presença incômoda continuou a assombrar seus pensamentos. Número 21. Distúrbio residencial em Kentucky. Depois de um vizinho preocupado ligar para o número de emergência em Frankfort, Kentucky,
Relatando barulhos estranhos vindos de uma casa cujo dono estava viajando, uma equipe de policiais foi enviada ao local. Enquanto investigavam com lanternas, a câmera corporal de um dos agentes captou a silhueta de uma figura sombria olhando diretamente para eles. No momento, os policiais não perceberam nada, talvez a olho nu fosse invisível, e seguiram procurando sinais de arrombamento. Esse lugar realmente tem uma energia estranha. Continuo vendo sombras passando, comentou um dos oficiais. Número 22. Perseguição sobrenatural em Manchester. Durante uma perseguição em Manchester, 2 policiais seguiam um veículo suspeito. De repente, o carro parou perto de um muro. Os policiais se prepararam para uma possível fuga a pé, mas ninguém saiu. Quando checaram o veículo, constataram que estava vazio e trancado. O muro ao lado impossibilitava qualquer fuga sem ser visto. A surpresa tomou conta dos 2 agentes, que olharam ao redor sem encontrar explicações. Muitos acreditam que o motorista era de origem paranormal. Número 23. Criatura em cabana no México. Em Cidade do México, após uma chamada sobre um roubo próximo, policiais inspecionaram uma cabana. Quando estavam prestes a entrar, após ouvirem barulhos vindos de dentro, um deles viu algo se movendo rapidamente. A visão foi tão assustadora que eles fugiram imediatamente. Depois, descreveram o ser como parecido com um skinwalker, criatura folclórica nativa, só que muito maior. Número 24. Aparição de La Llorona no Peru. Moradores de uma vila remota no Peru ouviram o choro alto de uma mulher e chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, revisaram as imagens da dashcam e viram uma figura solitária caminhando descalça, com um vestido branco esvoaçante. Ao se aproximarem, perceberam a pele pálida e enrugada, e os olhos completamente brancos, sem pupilas. Aterrorizados, os policiais se retiraram. Alguns acreditam que se tratava da famosa Llorona do folclore mexicano, outros acham que era apenas alguém disfarçado. O mistério permanece. Número 25. Interferência paranormal em São Francisco. Em 7 de janeiro de 2019, um segurança noturno no Arsenal de São Francisco ouviu barulhos estranhos, semelhantes a cadeiras sendo arrastadas. Começou a gravar enquanto andava pelo prédio. Toda vez que escutava o som, ele parava para ouvir. Em um desses momentos, as 2 portas do salão social se abriram sozinhas. Ele estava sozinho, e depois confirmou que todas as janelas estavam trancadas. Não houve explicação. Número 26. Alma fantasmagórica em via pública. Ao analisar imagens de uma rua para um caso, um promotor se deparou com algo estranho. Uma figura sombria, com forma humana, surgiu do nada, atravessou a estrada e desapareceu rapidamente. Não parecia um pedestre, nem havia nenhum carro por perto. Alguns acreditam que era o espírito de uma vítima de acidente no local. Outros pensam que foi apenas um erro de câmera. Nada foi provado. Número 27. Espírito residente no Chile. Durante um turno noturno em uma delegacia chilena, policiais vivenciaram fenômenos estranhos. Em uma gravação, uma porta se abre sozinha e uma névoa leve passa pelo corredor antes de desaparecer. Uma policial foi até lá verificar e não encontrou ninguém. Ela fechou a porta e voltou. Muitos especulam sobre a presença de um espírito na delegacia, mas nunca houve confirmação oficial. Número 28. Figura nas árvores na Malásia. Na entrada de uma delegacia na Malásia, uma câmera de segurança registrou uma figura sombria flutuando sobre as árvores. Ela parecia se aproximar da guarita, preocupando os policiais que monitoravam. Pouco depois, a figura se afastou e desapareceu entre outras árvores. Horas depois, ocorreram eventos estranhos. Enquanto 3 policiais conversavam na recepção, ambas as portas se abriram sozinhas. Um deles foi verificar e a porta de madeira se fechou sozinha também. Ao entrar, não viu ninguém. Desde então, relatos semelhantes continuam sendo feitos, sem explicações. Número 29, menina fantasma no Kansas. Perto de uma funerária em Wichita, Kansas, a câmera corporal de um policial capturou algo incomum durante uma parada. Uma silhueta brilhante, semelhante à de um espírito, passou rapidamente. Os policiais só perceberam a presença depois de verem a gravação em câmera lenta. Aparentemente, era a alma errante de uma jovem falecida. Número 30. Chamada paranormal para o 190. Na madrugada de 11 de agosto de 2018, pouco antes das 3h30, a central de polícia em Pueblo recebeu uma ligação anônima do Imperial Memorial Gardens, um cemitério e casa funerária. A chamada caiu logo depois, mas os atendentes tentaram retornar.
Do outro lado, ouviram apenas estática e sons distorcidos. Alô? Alô? Um policial foi enviado ao local, que estava trancado e silencioso. Nenhum sinal de invasão foi encontrado. O episódio permanece sem resposta. Número 31. Fenômeno em Hawkins Lab. Um grupo de adolescentes trabalhando como seguranças em um turno noturno próximo ao laboratório Hawkins, na Geórgia, registrou um incidente perturbador. Depois de notarem algo estranho, começaram a filmar. Uma porta começou a abrir e fechar sozinha, mesmo sem vento ou correntes de ar no local. Momentos depois, captaram a imagem de uma figura parada em uma sacada, observando-os em silêncio. A entidade tinha a aparência humanoide, vestia roupas escuras e usava uma máscara branca. Apavorados, os jovens fugiram antes que a figura se aproximasse. Número 32. Espírito na árvore. Durante uma patrulha em um parque de São Francisco, policiais notaram uma árvore incomum que chamou a atenção. No tronco havia um rosto esculpido, com olhos, nariz e boca perfeitamente definidos, que se mantinha visível tanto na luz quanto na sombra. Pessoas que passavam por ali contaram aos policiais que aquela era conhecida como a Árvore do Espírito, justamente por causa de suas feições perturbadoramente humanas. Número 33. Sombra fantasmagórica em Buenos Aires. No dia 16 de maio de 2018, o segurança Raul Argu, de 32 anos, gravou uma sequência de eventos estranhos no estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, Argentina. Ele tentava descobrir quem estava batendo e abrindo a porta de um vestiário repetidamente. Ao entrar, não encontrou ninguém. Mas, ao continuar filmando, uma sombra atravessou rapidamente o banco do vestiário de um lado ao outro antes de desaparecer na parede. A visão relâmpago deixou Raul aterrorizado. Número 34. Espírito na fonte. Em 25 de junho de 2013, uma câmera de segurança em uma escola no estado de Michigan capturou algo incomum próximo a um bebedouro. Um orbe brilhante aparecia repetidamente sempre que alguém passava por perto, como se reproduzisse uma memória do passado. A misteriosa manifestação passou a ser chamada de o espírito do bebedouro por alunos e funcionários. O fenômeno nunca foi explicado. Número 35. Criatura sobrenatural. Um morador pediu que o segurança trancasse seu apartamento após a saída do serviço de quarto. Enquanto cumpria a tarefa, o guarda teve uma leve sensação de estar sendo observado, mas não viu nada. Depois, intrigado, resolveu conferir as câmeras. Foi então que notou uma figura pequena, sombria e humanoide se movendo de uma porta para outra, antes de desaparecer. Ao mostrar o vídeo a um colega, foi informado de que aquela criatura já havia sido vista antes, especialmente durante rondas noturnas em corredores vazios. Número 36. Espírito no cemitério. Após ouvir gritos vindos de um cemitério próximo, um homem decidiu investigar usando um drone por segurança. Acoplou uma lanterna a uma câmera ativa e enviou o drone em direção à origem dos sons. Poucos segundos depois, avistou uma silhueta esfumada que, ao perceber o drone, fugiu rapidamente e desapareceu em questão de segundos. Ele procurou novamente, mas não encontrou mais nada. Número 37. Invasão à casa mal-assombrada. Um vizinho preocupado chamou a polícia após notar movimentações estranhas em uma casa cujo dono estava viajando. Os policiais foram até o local e fizeram uma varredura completa, mas não encontraram ninguém. Durante a inspeção, uma das portas se abriu sozinha, sem motivo aparente. Além disso, as câmeras corporais começaram a falhar, travando ou parando de gravar. Quando já estavam saindo, ouviram passos pesados atrás deles, o que os fez correr. Nenhuma explicação foi encontrada. Número 38. Intruso fantasma em Madrid. Na noite de 18 de outubro de 2018, um segurança fazia sua ronda em um prédio corporativo fechado em Madrid, Espanha, quando viu algo estranho. Uma figura apareceu espiando de um canto, fazendo um gesto com a mão. O segurança correu para abordar o intruso, mas não encontrou ninguém. Todas as saídas estavam trancadas e ele não achou nenhum sinal de fuga. O mistério permanece. Número 39. Descoberta de investigador no Cairo. Ali Aslan, ex-detetive e investigador particular, estava procurando um parente desaparecido quando chegou a uma pensão abandonada em uma região isolada do Cairo, Egito. Enquanto explorava o prédio escuro, ouviu sons estranhos que achou serem da chuva. Ao sair, viu a silhueta de uma figura nas sombras, dando a entender que estava sendo vigiado o tempo todo.
Número 40. Possessão em Lisboa. Em 21 de novembro de 2023, um vídeo postado pelo usuário do TikTok @CanelTV mostra o momento em que um homem, preso e colocado na parte traseira de uma viatura, começa a agir de forma extremamente estranha. Ele falava em português de maneira incompreensível, e o cidadão que filmava dizia que parecia algo inumano. Muitos acreditam que o homem estava sob a influência de uma força desconhecida. A gravação ganhou notoriedade pelo comportamento intenso e pelas palavras direcionadas ao policial, que deixaram o caso em aberto. Número 41. Escolhido por um fantasma. Em 7 de junho de 2024, uma câmera de segurança no mercado El Magro, em Ventia, no Peru, flagrou um evento misterioso. O segurança aparece patrulhando um corredor vazio, até que para e começa a falar com alguém. Posteriormente, explicou aos repórteres que viu uma menininha sozinha e tentou confortá-la, pedindo que esperasse pela mãe. Mas nas imagens não havia ninguém. Ele falava sozinho. A situação permanece sem explicação. Número 42. A mulher no carro da polícia. Em 9 de outubro de 2025, agentes do Departamento do Xerife do Condado de Kendall, nos Estados Unidos, estavam rastreando uma viatura roubada. Quando finalmente localizaram o veículo, encontraram uma mulher sentada no banco do motorista, olhando para o policial com um sorriso perturbador. O agente percebeu que algo estava profundamente errado. Ao se aproximar, a câmera parou de gravar de forma abrupta. O que aconteceu depois continua sendo um mistério. Em 2014, antes mesmo da onda de aparições de palhaços assustadores em 2016, uma câmera de segurança em Springfield, Califórnia, captou algo bizarro. Um palhaço sinistro parado bem na frente da porta principal de uma casa, encarando diretamente para a câmera. Durante semanas, moradores da região relataram encontros com figuras vestidas de palhaço saindo do mato ou aparecendo em locais isolados. Agora, imagine ouvir sua campainha tocar de madrugada e, ao verificar pela câmera, dar de cara com um palhaço desses. Arrepiante, não é? Segundo teorias da conspiração, os homens de preto seriam agentes do governo ou até alienígenas disfarçados que aparecem para intimidar pessoas que tiveram contato com OVNIs. Em 2018, o canal Apex TV publicou um vídeo onde vemos um homem misterioso entrando num escritório de advocacia no Alasca. Ele aborda uma funcionária chamada Nicole, que, assustada, pega algo na gaveta, talvez para se proteger. Depois disso, ela afirma ter sido levada para outra sala, onde o homem se comunicou por telepatia e apagou algo de sua câmera. Nicole contou ainda que havia visitado uma caverna dias antes e que talvez tivesse gravado algo que não deveria. Real ou não, o vídeo gerou muitos debates, e não foi a primeira vez que figuras como essa foram flagradas em vídeo. As últimas imagens de Kenneka Jenkins, de apenas 19 anos, foram registradas pelas câmeras de um hotel em Chicago. Ela aparece entrando sozinha em um elevador, aparentemente confusa e assustada. Horas depois, câmeras captam a jovem andando pelos corredores até desaparecer. Seu corpo foi encontrado 21 horas depois, dentro de um freezer industrial da cozinha do hotel. As autoridades afirmaram que foi um acidente, mas muitos acreditam que algo muito mais sombrio aconteceu. O vídeo, até hoje, levanta inúmeras suspeitas e teorias. O vizinho estranho de Jeff, cansado do comportamento esquisito do vizinho, Jeff decidiu instalar câmeras ao redor de sua casa, e o que ele gravou foi, no mínimo, inquietante. Durante várias madrugadas, por volta das 2 da manhã, o vizinho aparece andando com uma lanterna, olhando para o quintal de Jeff. Em um dos vídeos, ele encara diretamente a câmera e sorri. Além disso, o homem frequentemente se dirige ao mesmo ponto do terreno como se tivesse enterrado algo lá. Jeff denunciou o comportamento às autoridades, mas até então nada foi feito. O que será que ele procura ali noite após noite? Você já ouviu falar de pessoas que se jogam na frente de carros só para tentar processar o motorista? Este vídeo parece mostrar uma situação assim, mas com um detalhe muito estranho. Quando o condutor desce para verificar, não encontra absolutamente ninguém. A câmera mostra claramente uma sombra escura surgindo e indo em direção ao veículo. Mas, ao parar o carro e sair para olhar, a figura já havia sumido. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria nessa história. Após uma série de roubos, um casal de aposentados instalou câmeras de segurança no quintal. Em uma noite qualquer, 2 figuras estranhas foram registradas. Uma muito alta e outra extremamente pequena,
ambas com formas bizarras, compostas basicamente de pernas e um pequeno tronco. As imagens viralizaram, e logo as criaturas foram apelidadas de Nightcrawlers. Há relatos semelhantes nos Estados Unidos e até na Europa. Seriam seres de outro mundo, criações digitais, ou algo que ainda não conseguimos explicar? As imagens são, sem dúvida, intrigantes. Se você aguentou até aqui, é sinal de que gosta de se arrepiar com essas histórias bizarras. E olha que muitas delas nem deveriam existir. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!